Olá, sejam bem-vindos à selva. Gente, conforme prometido, hoje vocês não conversarão só comigo, tá? A gente trouxe aqui uma convidada muito legal, muito especial, e a gente vai falar sobre um assunto que é super relevante, talvez, pelo menos na minha visão, em termos de ação individual, seja a que tem mais impacto, tá? Que é a gente tomar responsabilidade pelos nossos resíduos. E a Luísa, gente, ela sempre teve um desejo de empreender. Ela é formada em publicidade e ela é cofundadora de uma empresa que se chama Eclo, uma empresa que se dedica a tornar prático o ato de dar destinação aos resíduos orgânicos. Gente, essa conversa, ela vai ser, acho que muito útil para todo mundo, porque eu acho que esse é das dúvidas maiores, assim, que a gente tem na nossa casa. Então, quem se preocupa com sustentabilidade no seu dia a dia, tem algumas coisas que incomodam, né? Então, por exemplo, o fato de misturar materiais é uma coisa que incomoda bastante gente. Só que às vezes a gente não sabe muito bem, assim, como a gente pode tornar essa ação dentro do nosso dia a dia possível, né? Porque a gente tem várias demandas, né? Nossos filhos, nosso trabalho, eh, a nossa rotina é muito pesada hoje em dia. Então, para que a gente possa pensar e encontrar soluções, realmente às vezes fica pesado. E eu acho que é por isso que a gente precisa de empresas como a Eclo, porque além dela trazer essa solução, né, mais prática para nossa vida e deixar a nossa consciência tranquila, ela também apoia um negócio de impacto. Tá, e hoje a gente vai falar sobre essas duas coisas: negócios de impacto e circularidade. Luísa, bem-vinda à selva. Olá, obrigada. Nossa, que apresentação. Muito caminho por aí já. Muito caminho, né, Luísa? E eu acho legal assim, né, que se você ler o currículo da Luísa, publicitária, formada aqui em Juiz de Fora pela Seis, master em mídias digitais, BI e AI pela ESPM. E a Luísa, gente, além de todo esse currículo, ela é uma pessoa que ela decidiu ir pelo caminho de negócios e de impacto. E essa eu acho que é talvez a primeira dúvida assim, eu acho que muita gente que fica nessa, né, sem saber por qual caminho trilhar. Por que, Luísa, você, uma jovem tão talentosa com um currículo desse, por que você não foi para o corporativo? Por que você decidiu fundar um negócio de impacto? Então, meu sonho sempre foi, sempre quando perguntavam, assim, em entrevista de estágio, emprego e tudo mais, sempre me perguntavam: "Como se você se vê daqui a 5 anos, 10 anos?", aquelas perguntas tradicionais. E eu sempre fiz a mesma resposta: "Eu espero estar trabalhando com algo com propósito". E trabalhar nesse universo de agência e de outros negócios, empresas e tudo mais, sempre foi algo que eu gostei muito. Então, assim, não foi um ambiente que eu estranhei, mas eu sentia que eu podia fazer algo diferente. E usar esses conhecimentos da publicidade, de negócio, para um negócio que fosse meu, para mim fazia mais sentido. E nesse caminho, da faculdade mesmo, que a Eclo surgiu na época da faculdade, eu entendi que seria uma oportunidade de eu pensar num negócio com os caminhos certos, com as ferramentas certas, e o bichinho da sustentabilidade já tinha me picado, e aí eu comecei a perceber como era difícil ser sustentável, né, porque dá muito trabalho, e eu falei: "Nossa, eu queria ser mais sustentável, mas é muito trabalhoso". Então eu fui pensando em formas que a gente pudesse ser sustentável de uma forma mais facilitada, que coubesse mais nas realidades que a gente encontra hoje. Então a Eclo surgiu muito dessa vontade de empreender, junto com um propósito que já vinha da minha criação, da minha família. Ai, que legal. E eu acho que a minha segunda pergunta vai por esse caminho também, né. Queria saber, assim, mais de você. Como que você se conecta com a natureza? Como foi esse crescer, assim, se você teve esse contato ao crescer com a natureza? Uhum. E como que foi nesse momento de tomar a decisão de falar: "Ah, vou abrir uma empresa e ela vai ter a ver com sustentabilidade"? Então, a minha escola, né, que eu fui desde pequena até quase o ensino médio, é a escola Waldorf aqui de Juiz de Fora, não sei se você conhece, mas é uma pedagogia que já tem esse olhar mais completo para o ser humano. Então eu tinha aulas de jardinagem, aulas de marcenaria, trabalhos manuais, então toda essa parte de construir o ser humano fora do intelecto, né, já foi muito trabalhada comigo desde pequena. Então eu já tinha essa relação com a terra, com brincar, com plantar, muito estabelecida desde pequena. E minha irmã também estudou nessa escola e a gente teve essa influência muito forte.
Mas pensando no caminhar, né, no desenvolver da minha história, minha irmã também foi muito importante nisso, porque ela começou a ir por esse lado de tomar decisões mais conscientes, de se informar mais. E aí nesse processo eu também fui me interessando por isso, né, seguindo um pouco dos passos que ela foi trilhando, e quando eu fui para uma escola tradicional, eu senti muita falta desse posicionamento. Então eu lembro que eu levava uma caixa de papelão, deixava nas salas e falava: "Gente, vamos juntar os papéis pelo menos", porque, assim, é muito diferente quando isso não tá direto na educação, né. Então, eu sinto que foi uma coisa que a minha família sempre teve de não jogar lixo na rua, muito aquele básico, nada muito, elaborado, mas esse básico de cuidar da natureza, de não jogar lixo na rua, de respeitar realmente os espaços, né, naturais e tudo mais, de fazer trilha, de gostar desse contato mesmo, junto com uma educação mais, não diria uma educação formal, mas que não foi dentro desses padrões atuais, que me ajudaram muito a construir essa pessoa que eu sou hoje. E aí quando eu me encarei com um mundo que não se preocupava com isso, que a gente não falava sobre isso, eu me assustei um pouco e percebi que era mais difícil ainda, porque é muito mais fácil quando todo mundo ao seu entorno está pensando igual. E aí quando eu saí dessa bolha, né, que eu estava inicialmente, eu me assustei, e aí eu falei: "Nossa", me incomodei e fui fazendo esses movimentos, então foi tudo muito natural. A ideia da Eclo surgiu, na verdade, como ser um facilitador do descarte do lixo, só que são muitas logísticas. E aí eu estava muito empacada, e aí eu não conseguia ir para lugar nenhum e minha irmã falou assim: "Olha, tem uma iniciativa no Rio, que é o Ciclo Orgânico, que eles fazem coleta só de resíduo orgânico, por que que você não começa por aqui?". E eu falei: "É isso". E aí eu confiei e fui. Nossa, que legal. E eu estava aqui, enquanto eu te ouvia, pensando e tive várias dúvidas, assim, ou pelo menos queria saber sua opinião sobre algumas coisas. Primeiro, você acha então que essa educação desde criança, né, que conscientiza, que sensibiliza, que conecta também a criança com a natureza, isso traz essa consciência de adulto? Qual que é o impacto disso, na sua opinião? É, eu acredito muito, né, que qualquer coisa que a gente queira fazer, o quanto antes a gente começar, mais fácil fica. Eu não acredito que seja a única forma, né, mas, a educação é sempre um bom caminho, né. Então, é fundamental que a gente tenha essa consciência de como do que a gente faz hoje e de como a gente está preparando as nossas crianças, porque as nossas crianças vão ser os jovens, vão ser os adultos, e eles terem essa consciência vai deixar a vida deles muito mais fáceis no sentido de se adaptar, mas no sentido também de construir um mundo que seja bom para eles. Então, eu vejo sim como de fundamental importância e de uma forma também que é muito melhor crescer assim. Eu Sim. tenho a minha parcela, assim, muito tendenciosa, porque foi a forma que eu cresci, mas eu comparando com os meus amigos, eu vejo como eu não tinha essa preocupação de vestir uniforme, de chegar limpo em casa. Então, assim, minha avó ficava horrorizada, falava: "Nossa, essas crianças chegam todas imundas da escola", mas era isso, a gente brincava, a gente vivia, e você cuidar de algo que você conhece é muito mais fácil. Hoje em dia, tem crianças que não conhecem alguns animais, assim, que Sim. nunca viram ao vivo. Isso para mim é inconcebível, mas, eu acho que o que é mais fácil da gente cuidar do que a gente conhece, e é mais gostoso a gente cuidar do que o que faz sentido pra gente. Então fazer essa conexão com as crianças, fazer essa educação com elas é super importante. Legal. Eu estava ouvindo você e deu até vontade de rir, porque quando eu era criança, eu só gostava de brincar na rua. Era a única coisa que eu gostava de fazer. E aí, meu pai me chamava de selvagem. E é por isso que eu coloquei o nome de Ai, selva. que bacana. Porque, assim, eu me conecto com a natureza de diferentes maneiras. Mas essa despreocupação que você falou com estar limpinho, estar, arrumadinho, né, eu sempre foi abundante na minha vida. Eu andava muito suja sempre, porque eu brincava na rua, né, então eu estava sempre muito suja e muito feliz, né, Aham. e correndo e fazendo tudo que eu tinha vontade, e muito machucada também, porque caía muito. E aí me chamavam de selvagem, então por isso que é até um dos motivos pelo qual, aqui a gente pôs o nome de selva. E
eu concordo com você, eu acho que a gente não conserva o que a gente não conhece, né. Uhum. E eu fico horrorizada quando eu vejo, assim, que crianças sabem o nome, tipo, de marcas, Uhum. sabe, de marcas famosas ou, nada contra, né, Lógico, é. nada às vezes nome de jogadores de futebol muito Aham. famosos, mas não conhecem um animal, não conhecem coisas que fazem parte do nosso ambiente e que seria muito mais natural que a gente Uhum. conhecesse, né. Mas sim, eu acho que isso é fundamental. Eu acho que também não é a única maneira, Uhum. né, a gente de adulto também pode se sensibilizar, mas Uhum. quanto antes melhor. E também, tem aquela máxima, né, de que o que você quer incentivar, você torna mais fácil, e o que você não quer incentivar, você torna mais difícil. Sim. Então, e eu acho que isso é uma das coisas das quais gente, eu sou cliente da Eclo, tá, aqui o disclosure, a gente aqui em casa é cliente da Eclo, e eu acho que essa foi uma das coisas legais, que tornou fácil a gente ser mais sustentável, porque Uhum. a questão de a gente ser mais sustentável, ela não vai mais ser tão opcional, né. Uhum. A gente está caminhando para um mundo que ele só vai ser viável se a gente realmente mudar algumas coisas que não fazem sentido, né. E aí, misturar materiais tão diferentes não faz sentido, não é natural, isso não está presente em nenhum outro comportamento animal de nenhum outro animal, só da gente, Uhum. né. Então, isso é uma das coisas que a gente vai ter que, de alguma maneira, resolver. Uhum. Então a gente tem que tornar mais fácil, para que isso seja a regra, né. Uhum. E aí essa é a minha próxima pergunta, o quão longe a gente está e quais são as principais barreiras para que a coleta seletiva, para que essa separação de materiais seja a regra? Então, eu penso, assim, em muitas coisas, né, mas falar a principal barreira é uma decisão muito absoluta, né, mas algo que eu sinto que 2 fatores principais, e eu gosto de falar isso com muito cuidado, que é: eu acredito muito que cada cidadão, cada indivíduo tem a sua responsabilidade. Então, fazendo esse recorte, eu acredito que enquanto não for interesse do setor privado e do setor público, enquanto interesse mesmo, não só como obrigação, a gente ainda está muito longe. Porque hoje, aqui em Juiz de Fora, por exemplo, a gente conseguiu, né, que virasse lei o descarte do resíduo orgânico. Então hoje já é lei, em junho agora chega a 50%. Então as empresas já são obrigadas a a compostar seus resíduos, e isso ainda não acontece. Por quê? É uma lei que funciona e que deu uma movimentada, por exemplo, aqui em Juiz de Fora, mas ainda não é fiscalizado. Porque como que o governo, né, de uma forma geral, vai fiscalizar algo que eles ainda não conseguem praticar? Então é algo que precisa ser interessante até financeiramente para eles. Sim. Então, a partir do momento que eles entenderem que essa chavinha muda, né, que realmente é interessante, então aí eles vão começar a agir, porque enquanto não tiverem as leis para obrigar o setor privado, enquanto não tiver uma pressão pública para, obrigar o governo a tomar atitudes mais sérias em relação a isso, acredito que ainda tem muitos passos pela frente. E são movimentos que a gente pode fazer também, por isso que eu gosto sempre de voltar para o indivíduo, porque quem é o governo? É um conjunto de pessoas. Então, enquanto a gente não atinge o indivíduo assim, particularmente, né, a gente acaba não chegando nesse todo, porque o governo, a iniciativa privada, tudo é composto por pessoas. Então, eu acredito muito nesse poder do indivíduo. Então, quando as pessoas falam assim: "Ah, Luísa, mas, eu sozinha sou muito pouco". É mesmo, porque às vezes você está numa posição, de uma empresa que você pode chegar e falar assim: "Olha, vamos parar de comprar, copo descartável? Vamos comprar um copo para cada um e não tem mais copo descartável". Coloca a logo da empresa, então você está divulgando a sua empresa ali naquele copo, pode gerar uma mídia dos seus funcionários, você deixa de gastar e na conta, se você colocar no papel, fica mais barato. Então, assim, Sim. às vezes é uma falta de interesse mesmo, é uma visão míope que prefere enxergar como mais caro, como mais difícil, a solução sustentável. Então a gente precisa repensar tudo isso, né. Então eu acredito muito nas pessoas, para que a gente possa mudar esse cenário, porque enquanto tiverem pessoas, que querem fazer isso, eu acredito que a gente tem um caminho a ser seguido, que não é curto, que não vai ser fácil, que não vai ser rápido, mas hoje, assim, o planeta está avisando a gente já, né. Uhum. Então acho que cada vez mais o governo não vai ter como mais fugir dessa pauta, e eles já vêm montando algumas sugestões, algumas,
editais, algumas coisas que facilitariam, só que é tão distante que às vezes eles constroem soluções que não funcionam. Então eles abrem editais que não fazem sentido para quem precisa daqueles editais. Então as empresas pequenas às vezes são mais, cobradas e são mais difíceis, assim, os composteiros, né, a gente tem um grupo que chama Composteiros do Brasil, que estão todos, assim, as empresas, né, que a gente se conecta, a gente vê que tem muitas dificuldades nesse sentido. Então, eu acredito que, para mim, hoje, a principal barreira é o interesse, porque a partir do momento que a gente quiser que coletivamente o Brasil falar assim: "Não, agora não tem jeito, a gente vai ter que fazer", vai conseguir fazer, porque tudo é possível, a gente Sim. precisa ter esse interesse. E hoje, se eu pudesse apostar em um setor que tem o poder, que tá com tudo na mão para fazer isso, é o governo e a iniciativa privada, porque eu acho que os 2 têm tanto financeiro quanto força, né, de legislação para fazer isso. Se eles se unirem para isso, aí realmente o jogo vai mudar. Então, mas enquanto a gente não chega lá, eu gosto muito de falar: "Vamos continuar fazendo a nossa parte individualmente, porque isso vai formar o coletivo". Nossa, concordo plenamente com você. Eu trabalho numa empresa, a gente faz eventos muito grandes, né, para tipo, milhares de pessoas. E a gente tem um compromisso de sustentabilidade ali bastante forte com o mercado, né. Então a gente mudou, algumas regras muito mínimas e básicas para esse tipo de evento acontecer, né. Então, Uhum, falando sobre o plástico de uso único e falando sobre resíduos e falando sobre fornecedores locais, então a gente mudou ali algumas regras, e isso também fez com que tivesse um efeito dominó ali na cadeia, né, porque a gente deixou de trabalhar com alguns fornecedores que não conseguiram se adaptar, acabou uhum, privilegiando outros que puderam se adaptar a esses requisitos, uhum. e a gente ajudou a desenvolver aqueles que tiveram algum tipo de dificuldade, sabe. E em questão de talvez um momento transitório ali de um ano, eh, os eventos mudaram completamente, né, a gente Que já bacana. hoje o resíduo é mínimo, não tem, descartável que não tem necessidade, principalmente plástico. Então, assim, se uma empresa grande consegue fazer isso, como você falou, né, acaba movendo ali a cadeia de fornecedores também, todas as empresas acabam que estão conectadas de alguma maneira, né, então eu acho que por mais que às vezes uma ação possa parecer uma ação isolada, Uhum, ela nunca é, né, porque é uhum, um ecossistema de negócios que está acontecendo. Aqui aqui também na cidade ou talvez a visão onde a gente mora, às vezes uma ação que às vezes as outras pessoas não pararam para pensar naquilo, e elas acabam: "Nossa, faz sentido para mim também". uhum, Mas eu acho que talvez o governo acaba tendo um papel ali um pouco mais relevante no sentido de estabelecer as regras do jogo, uhum, sabe. Porque às vezes a discussão com as empresas, quando eu converso com algumas empresas no mercado, né, é que elas não querem ter uma desvantagem competitiva com relação a outra empresa que é menos regulada. uhum, Mas se todas tiverem uma regulamentação mínima, uhum, nivela o jogo. E aí eu uhum, acho que fica um pouco mais justo, e aí essa transição não é fácil, mas ao mesmo tempo traz ali algum tipo de equidade, assim, sabe, entre uhum, as empresas, porque tudo que é voluntário, né, tem esse risco, né, então, uhum. infelizmente o negócio muitas vezes olha para esse risco e fala: "Ai, mas pode ser que eu tenha uma desvantagem com relação ao meu competidor". Por isso Sim. que eu acho que as regras sempre são, assim, importantes. É, e essa questão que eu falei da legislação começou em 2022, né, agora a gente Uhum. está chegando a 50%, em 2033, se eu não me engano, chega a 100% aqui em Juiz de Fora. E é algo que movimentou já o mercado, as empresas que são mais, corretas, né, em meio à documentação já buscaram isso e a gente sentiu esse movimento, né, por ter poucas opções, então assim, a gente sempre era muito, solicitado, e é justamente o que você falou, né, a partir do momento eram empresas, assim, que a gente já tá aí, né, há 5 anos que nunca nem tinham feito contato com a gente, não seguiam a gente e buscaram justamente por conta de uma legislação. Então hoje a gente já vê o cenário aqui de Juiz de Fora mudando, e eu acredito que quando as fiscalizações começarem, a gente vai ver ainda uma mudança ainda mais drástica, né. E é isso que você falou, justamente, assim, eles definiram essa regra, né, e agora não vai ser um gasto, né, vai ser um enquadramento dentro de uma legislação, né. Com certeza. E aí você trouxe um ponto importante. Quem já tinha esse tipo de iniciativa,
vai ter uma vantagem. E aí Uhum, eu acho fundamental, vira o jogo da sustentabilidade, uhum, que você precisa de premiar quem faz o que está correto, né, dentro desse futuro que a gente quer criar, e a gente precisa de enquadrar quem está mais longe. Então, uhum, aí essa virada de chave eu acho sensacional, né? Que, por exemplo, a empresa que já fazia meio que ali por uma consciência ou por um valor que ela é inerente a ela ali, ao negócio, e aí muda esse quadro normativo e ela já está à frente das uhum, outras. Eu acho isso sensacional. Acho que acaba que sempre é um jogo de penalidade e incentivo, né? E aí eu acho que, com base no que a gente quer construir, a penalidade e o incentivo tem que ser planejado e uhum. executado dentro do ambiente legislativo, né? E a outra pergunta que eu queria te fazer é assim: hoje, na Eclo, o maior volume de atendimento de vocês é de famílias, é individual, é de pessoas ou é de empresas? Você diz volume, De clientes. de clientes, a gente tem maior volume de clientes pessoa física, de residência, mas pensando em volume de resíduos, sempre é mais dos corporativos, né, porque aí não compara, às vezes um corporativo, bate todo o resíduo do coletivo e justamente isso é uma coisa que eu sempre trouxe muito firme, assim, desde o início da Eclo, porque foram muitas descobertas, a gente passou por muitas mentorias, justamente para a gente ir aprendendo, né, a como ter um negócio, que não é simples, e eles falavam assim: "Vai pro mercado corporativo, porque é muita gente, é muito volume e tudo mais, eles têm mais dinheiro". Só que a gente acredita é isso que eu falo, a gente acredita no indivíduo, então a gente acredita que as residências são muito importantes, porque lá tem pessoas que podem mudar o contexto delas também. Então a gente foca muito nisso, a gente começou muito com essa frente, então hoje a gente tem bem mais residências do que empreendimentos, mas os empreendimentos estão começando cada vez mais e eles chegaram no momento que a Ecolo já está mais estruturada. Então, para a gente foi esse caminho, assim, de vamos primeiro, numa menor demanda em relação ao volume de resíduo, né, a tonelada de resíduo, e depois a gente consegue, atender maior volume e com empresas, assim, que querendo ou não tem mais demanda de documentação, de legislação, de todo o acompanhamento mesmo ambiental que a gente precisa fazer. Nossa, muito legal. E a Eclo, pelo que eu entendi, assim, né, ela incorpora alguns princípios da economia circular, principalmente a questão de tratar, né, o resíduo como um material, então, Uhum, no caso de vocês, a matéria orgânica. E a Eclo, né, acaba, também incorporando princípios de circularidade no negócio, tanto no momento que a gente tem, um material, no caso a matéria orgânica, sendo utilizado para a criação de um produto com valor agregado, uhum, tanto também quando a gente evita, né, que o resíduo, enfim, o lixo, seja, uma ameaça à biodiversidade, ao meio ambiente, quando ele é mal descartado. uhum, E aí a minha dúvida é essa, talvez acho que isso é bastante relevante para o público, que muitas vezes quando pensa num negócio, ligado à sustentabilidade, muitas vezes não consegue ver a viabilidade econômica e não consegue entender como que transforma isso em valor. E vocês uhum, transformam o resíduo em valor. Então eu uhum. acho que é o melhor exemplo de um negócio social, porque, já quebra esse paradigma, né. Como que você vê isso, né, como que você vê isso da matéria que foi descartada sendo transformada num produto com valor? Então, a proposta justamente de descartar o resíduo orgânico de forma correta, né, de fazer esse tratamento, a gente foca muito, em mostrar essa circularidade, porque hoje a gente tem um fenômeno que a gente chama de mágica do lixo, que você coloca o lixo na sua porta e ele desaparece. Só que ele não desaparece. Então a gente foca muito em mostrar de fato que esse é um processo circular, né, então a gente pega o resíduo orgânico, leva para nossa sede, composta ele, né, faz esse processo e ele se transforma num adubo. E esse resíduo, se ele fosse para o aterro sanitário, ele muita gente acha que não tem problema, mas na verdade ele teria uma emissão muito maior de CO2 e gás metano, ele atrai animais vetores de doença, ele pode contaminar, leitos de água, carregando metais pesados que estejam descartados ali junto com eles. Então ele acaba sendo veículo, né, de, algo ruim, trazendo algo muito complicado para a sociedade e quando a gente faz o tratamento desse resíduo, além dele não causar esse problema, é o que você falou, ele gera valor.
E a gente tem a recompensa, né, que uma vez por mês a gente entrega uma recompensa justamente por isso, para mostrar esse baldinho que você tá colocando na sua porta e que ele desaparece, ele não desaparece, ele volta todo mês transformado. Pode ser o adubo ou pode ser outro item, né, de algum produtor local que tenha também essa consciência, né. Porque a gente pensa, além se a gente só mandasse composto, muita gente mora em apartamento, que não teria essa demanda de tanto composto. Então a gente viu também uma oportunidade de apoiar, comerciantes locais. Então a gente vê pessoas que têm negócios bacanas aqui em Juiz de Fora, a gente compra esses produtos, então a gente apoia eles financeiramente mesmo fazendo essa compra, e também divulga o produto deles para os nossos clientes poderem conhecer outras marcas. Então a gente entende tudo como um grande ecossistema mesmo, de mostrar pelo exemplo, né, de como que faz essa circularidade, mas também de que existem outras pessoas fazendo trabalhos legais aqui. E entrando nessa questão do resíduo virar valor, hoje, a nossa fonte de renda, não se justifica toda pela venda do composto, né, a gente faz a cobrança dos planos, porque é um trabalho que exige muita logística. E hoje, quando assim que a gente começou, a gente imaginou que poderia enfrentar esse problema na adesão, mas a gente não enfrentou. Então as pessoas que veem valor na compostagem, nesse trabalho, elas aceitam e querem pagar, porque é um valor perto do trabalho que elas teriam em casa, da demanda que muitas pessoas que entraram com a gente no início eram pessoas que já tinham tentado fazer composteiras e não deu certo, então elas veem muito, sentido no nosso trabalho. Sempre vai ter alguém que vai falar: "Nossa, mas vocês estão trabalhando e vocês cobram?" E a gente falou: "Sim, a gente cobra". Então assim, entender que a Eco é uma empresa para a gente sempre foi muito importante. E a gente tem sim, né, um braço, social, que a gente atende, locais, instituições que a gente entende que são bacanas de forma voluntária, porque a gente entende que é um serviço elitizado, mas hoje a gente vê a Eclo como uma empresa que tem seu braço social como toda empresa poderia ter. Então, a questão de ver um negócio sustentável como algo que não daria, retorno, é uma visão, assim, um pouco antiga, porque hoje em dia a sustentabilidade é um segmento muito em alta. Então, assim, os grandes, mercados estão valorizando muito negócios que conseguem ter essa pegada sustentável. Então, é um lugar que é muito pouco explorado e que tem muita oportunidade, porque quando a gente vai buscar, a gente tem, dificuldade de fornecedor. A nossa sacola, que é feita de biomassa de milho e mandioca, é um fornecedor que tem, que é certificado mesmo, que a gente confia, que vende para o Brasil inteiro, para todas as empresas que fazem compostagem. Então, olha só, um negócio que teve essa sacada, olha quanto de mercado que ele não tem, né. Então, é muito o que eu falo, a gente tem que, incentivar que as pessoas busquem, porque assim que elas buscarem, os números eles falam por si só, sabe. Porque é um mercado sim lucrativo e é um mercado que faz muito sentido, então a gente não vai entrar no mercado simplesmente para lucrar sem olhar a quem, mas a gente também, entende a Eclo como um negócio. E o tudo que a gente pode retribuir, como comprando, de pessoas que a gente entende que tem um trabalho legal, incentivando nossos funcionários, cuidando dos nossos clientes, tudo isso a gente vai fazer, cuidando da parte social, mas a gente, desde o início, quis deixar isso muito claro, porque é muito confortável a gente ir, na visão das pessoas, né, por esse lugar de ONG, de trabalho social, mas é algo que a gente não quer e a gente não enxerga, porque a gente entende que dessa forma a gente vai conseguir colocar o tratamento do resíduo num lugar que faz sentido. E só voltando um pouquinho numa pergunta que você falou anteriormente, da questão do governo, que é uma coisa que eu acho muito importante falar. Em Florianópolis, quando aconteceu a Revolução dos Baldinhos, que foi quando teve um problema de sanitário mesmo na cidade, eles começaram a fazer a compostagem, e aí o governo fez esse trabalho, né, que seria como se fosse uma eclo do governo, e aí eles tiver hoje em dia a compostagem lá é maravilhosa, todas as empresas, casas, muita gente, né, faz compostagem, justamente porque teve um problema de saúde público, né. Então hoje a gente vê, né, que a gente traz esse resíduo como valor e a gente deixa de gerar um problema que é muito grave. Com certeza. E seria ótimo se a gente pudesse fazer essa transição
sem precisar desses acidentes, desse Uhum. tipo de incidente, né, que É. muitas vezes não é um acidente, foi causado, Uhum. mas acontece muito também na sustentabilidade em geral. Quando eu converso com as empresas, às vezes as empresas estão no meio de uma crise, Uhum. de algum incidente que aconteceu, em alguma das operações que elas operam ali, e aí sim é que começa alguma ação, ligada à sustentabilidade. Uhum. Eu acho que já aconteceram tantos que hoje cada vez mais a gente vê, pelo menos as empresas grandes, Cuidando, né. médias, já se precavendo bastante, porque realmente, como você falou, a sustentabilidade hoje ela é valorizada, né, como um valor agregado da empresa Uhum. e também é um fator de risco, né, Uhum. principalmente reputacional, né. A gente não é legal fazer negócios com empresas que têm um risco muito alto. Sim. E esse tipo de incidente ambiental ou social, ele tem um risco reputacional altíssimo para as empresas, né. Uhum. Então cada vez mais esse tipo de ação preventiva é a melhor solução, assim, né. Uhum. Luísa, eu adorei o nosso bate-papo, e agora, no final da nossa entrevista, a gente faz uma pergunta selvagem, que é uma pergunta é uma pergunta, não, é tranquilo, mas é mais pessoal mesmo, assim, Uhum. e é para entender um pouco. Eu acho que tem gente que trilha caminhos porque decidiu ali, né, planejou passo a passo. Uhum. Tem pessoas que acabam não sabendo para onde ir, vão para qualquer lugar, mas eu acho que as pessoas vivem muitas vezes aquilo que elas buscaram, né, em algum momento, seja consciente ou inconscientemente. Qual que é a relação da Luísa, como pessoa, com a natureza? Eu acredito que seja uma relação muito construída. Eu não fui o tipo de pessoa que sempre fez uma trilha, olhou o horizonte e falou: "Uau, que lindo". Eu não era essa pessoa, então foi algo que de fato eu construí. Entender que a gente faz parte da natureza, para mim foi muito poderoso. Então eu vejo a natureza realmente como uma parte de mim que funciona fora, né. Então eu consigo ter essa sensação de eu também do lado de fora, né. Então quando você vê o nosso organismo funcionando forte e com todas as funcionalidades, eu vejo uma árvore que nasce e que morre, e que aí ela cai, e aí transforma no adubo para outra árvore, isso tudo, assim, me deixa muito maravilhada. Então eu acho que mesmo depois de tanto tempo aprendendo, estudando sobre isso, ainda é algo que me surpreende muito, né. Então a minha relação com a natureza é muito de admiração e de respeito, que eu acho que é o que a gente precisa ter, porque eu entendo que tem muito que eu ainda não conheço da natureza, mas eu tenho certeza que ela tá ali com a gente, e não pra gente, e não a gente pra ela. Então eu acredito muito nesse convívio respeitoso, da gente respeitar e de aproveitar também, assim como a gente pode cuidar dela, ela também pode cuidar da gente, mas assim, de viver de uma forma respeitosa, né, como 2 organismos, assim. Gostei muito. Luísa, obrigada por ter vindo conversar com a Obrigada a gente. você pelo Eu adorei convite. nossa conversa, tenho certeza que, os nossos ouvintes vão gostar muito também de te conhecer, de conhecer a Eclo. E pode deixar aí uma mensagem final para todo mundo. Queria convidar vocês, a conhecerem um pouquinho mais sobre a Eclo e sobre a sustentabilidade, e um convite que eu sempre faço: comece por onde seu braço alcança. Então não comece quando tudo estiver perfeito, porque nunca vai estar tudo perfeito, né. Quando você tomou uma decisão na sua vida que estava tudo bem para você tomar ela, então comece aos poucos, comece por onde seu braço alcança, que eu tenho certeza que vai ser transformador. Muito obrigada mesmo pelo convite, fiquei muito feliz de vir aqui trocar com você, te conhecer pessoalmente. Ai, que bom, eu que adorei. Luísa, eu adorei te receber aqui, obrigada. E a gente tem um presente para você da Oba, Selva, que que eu chique. espero que você goste. Ai, que lindo! Eu amei! Nossa, eu queria muito um boné assim. Eu amei muito, lindo, lindo, vou usar muito. Obrigada. Obrigada a você. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Gente, obrigada. Até o próximo episódio. Fiquem com essa mensagem aí super poderosa sobre circularidade, negócios de impacto. E você que estava aí pensando: será que eu abro um negócio de impacto? Será que caminho eu vou seguir? Eu acho que esse é um incentivo muito poderoso para você repensar várias coisas, viu?